Você tá no canal de cortes do Future Podcast. Se você gostou do conteúdo que tá aqui, não se esquece de se inscrever e curtir. E também dá uma olhada no nosso episódio completo que tá na descrição desse vídeo. Valeu! A gente tava falando de esporte, a gente se conheceu lá no rugby, né, uns bons anos atrás. Eu tava tentando lembrar, cara, quanto tempo faz, eu não lembro. Ô Murilo, mas você sumiu dos treinos, né? Ele nunca mais foi. O famoso vulgo bolinho do rugby sofreu uma lesão meio séria. E afastou ele dos gramados. Um dia assustou. Mas ele é presente ainda, né? Vira e mexe, tem um campeonato aí, ele aparece lá e tal. O rugby, o Pé Vermelho Rugby foi meu primeiro cliente como advogado, assim. Quando eu lembro que eu fiz meu juramento, no outro dia a gente tinha que ir lá na Fundação do Esporte. Vou perguntar da Fundação pra você também. Tinha que ir lá na Fundação e aí foi a primeira vez que eu botei uma camisa, falei, agora sou advogado. Sou advogado. E foi muito legal. Sei tudo. Sei tudo. Quero ver os caras mexer comigo agora. Vem, quero ver. E depois, isso é uma coisa que eu falo pouco, mas eu fui vice-presidente, né, da associação. E foi muito bom, assim, foi sofrido, a gente ralou muito, né, trabalhou bastante. Os contratos com a fundação são contratos ótimos, mas que exigem muito trabalho. Mas eu aprendi muito lá. E foi muito bom. E o rugby, pra mim, foi um negócio divisor de águas, assim, porque quando eu mudei pra Londrina, eu tinha contato com o povo do direito da faculdade. Eu falei, bom, preciso ampliar, né, preciso conhecer mais gente. E daí o rugby foi minha segunda família, ainda é, por isso que eu pus a bola aí de rugby, porque simboliza isso, sabe? Simboliza pra mim, inclusive, a minha passagem pra ser alguém que gosta de treinar, porque eu era muito mole, e isso refletia, inclusive, na minha cabeça, hoje olhando, é fácil olhar pra trás, lógico, 10 anos pra trás, e falar, mas é meio que a questão de recompensa, de você falar, não, o cara joga bem porque ele nasceu bom ou ele treina? Aí quando eu comecei a treinar, eu falei, não tem conversa, ninguém é bom porque nasceu bom, o cara treina sabendo, muito. Né? E aí isso aí eu pude transportar pro meu dia a dia, foi lá que eu conheci o CrossFit também, o Lean, né, ele treinava com a gente, foi meu coach por 4 anos e tanto de LPO, e foi o que migrei pro Cross hoje, né? Hoje você tá, né, no CrossFit ainda também. Estava falando de exercício, eu tava aqui lembrando, foi carnaval, né? E aí, como foi no carnaval? Foi um regaço, os caras arrancaram o couro. Você treinou então mesmo, achei que você tava... Ele saiu pra correr antes, E o CrossFit lá, o povo brinca, né? Que eles não podem fechar porque é todo mundo dependente físico, né? Se não tiver, os caras vão derrubar. Mas você sabe que quando eu fiz... quando eu voltei pra Londrina, né? Voltei de Curitiba, eu comecei... Meu primeiro emprego foi no CrossFit. Então, eu atendia lá na Tubarão, né? Atendia lá numa sala, tal, era nutricionista do pessoal. Tive esse contato inicial muito legal, que daí você consegue realmente trabalhar junto ali com as pessoas, né, com os atletas também, e parei depois de um tempo, e daí quando a gente começou a namorar, logo entrou a pandemia, e a gente mudando de academia, acabamos indo lá pro Chihuahua, né, pra Ed, e eu falei, Luiz, vamos fazer o cross dele? Não, que crossfit? Pagou a língua, né? Eu jogo rugby, eu vou lá fazer crossfit. Paguei com a língua. Você tá voando agora. Não, agora ele não faz a aula, ele tá lá. Então, mas isso foi uma coisa muito louca que aconteceu, né? Tipo, por que eu fui fazer crossfit? Eu era o cara que zoava a galera que fazia crossfit. Mas todo mundo tem preconceito. Né? E sempre curti muito puxar ferro e tal, mas teve essa história, né? Comecei a jogar rugby aqui em Londrina. Isso talvez em 2013, 14, entrei no rugby. Eu era minúsculo, né, velho? Muito magro. Não, conta a história. A sua história. Minha história? A inicial. Daí eu volto pro CrossFit, então. Minha história inicial. Quando eu mudei pra Londrina, eu pesava 60 quilos, né? Sou de uma cidade de 5 mil habitantes que nem tinha academia direito na minha cidade. Ibirarema. Aí eu entrei, falei, vou fazer musculação, vou entrar na Iron, né? A Iron naquela época era muito famosa aqui em Londrina. Treinei lá. Só os caras gigantes, né, meu? Falei, vou lá. Quero ficar assim, Lembro que fiz uma avaliação, daí a moça que me atendeu lá falou, qual que é o seu objetivo, né? Falei, meu objetivo é emagrecer. Daí ela falou assim, mulher olhou pra minha cara e falou, parecia um palitinho, meu Deus. Cara, você tem 60 quilos, você quer emagrecer por quê? Daí eu falei, não, eu tenho barriga, quero ficar trincado. Eu acho que ela só não riu da minha cara porque ela ficou com pena do comentário. Daí beleza. Emprego, né? Beleza, montou o treino e tal, comecei a ir na Iron, né? Aí, cara, foi muito engraçado isso, porque uma bela semana eu cruzei, assim, umas 4 ou 5 vezes no mesmo dia eu cruzei com o Will,
Will Heckler, nosso treinador. E aí eu cruzei com ele assim 4, 5 vezes no mesmo dia, tipo, a gente não se cumprimentou, mas daí na última a gente já tava aí, beleza? E aí eu cheguei na academia pra treinar, ele tava lá, tipo, dando aula. Ele dava personal lá, daí ele falou, oi, e aí, beleza? Aí nisso a gente começou a conversar, né, e eu pedia dicas de treino pra ele, tipo, passa uns abdômenes aí, cara, quero ficar trincadão. Era esse o papo. Aí ele dava risada, né, você sabe como ele é, né, meu, levava na boa, mas passava o treino. No belo dia ele falou, meu, por que você não vai no rugby? Daí eu falei, rugby, mano, que isso, velho? É aquele esporte maluco, tem uns caras gigantes, não é? Os caras vão me matar lá. Daí ele falou, não, cara, a gente precisa de uns caras pequenos também, vamos lá, você vai curtir e tal. Fui um treino, daí não entendi nada, né? Nunca tinha visto rugby, vi na TV assim, poucas vezes, rapidamente. Também não entendia. Não entendia. Não, é. Fui um treino, não fui mais. Daí ele insistiu, né? Me cruzava na academia todo dia, insistiu, falou, vamos lá, cara, você vai curtir. Aí eu falei, beleza, eu vou. Daí eu fui, cara, lembro que eu fui numa terça, numa quinta, daí os caras falaram assim na quinta, ó, vamos ter um campeonato sábado, vamos com a gente. Ele quase não é competitivo. Não tinha nada pra fazer, eu falei, vou com os caras, né, viajar. Aí fui, os caras me colocaram pra jogar, cara. Eu lembro que teve um cara que virou pra mim, o da Leste, falou assim, meu, vou jogar a bola pra você, você pega e corre o máximo que você conseguir até o fim do campo. Que era só isso que eu sabia fazer, só isso que eu entendia. Falei, beleza, cara. Eu lembro que eu peguei a bola, corri, e de repente veio um cara do Curitiba, não fiz o ponto. O Blade, ele me deu um tackle, velho. A gente saiu nós dois assim pra fora do campo com bola e tudo. Pau. Aí eu levantei e os caras estavam gritando, ei, boa! Porque eu tinha corrido muito, tinha ganho muito campo. Então, querendo ou não, acabou sendo bom. Aí isso, eu fiquei amigo dos caras na viagem, voltei, gostei, continuei treinando, mas não levava ainda a sério, igual eu levo hoje, né? Virou um negócio legal, eu ia, curtia, mas tinha jogo, não ia direito, não ia treinar domingo cedo, então não levava muito a sério. Aí quando eu fui fazer intercâmbio, né, fui pela UEL, estudei 6 meses em Salamanca, na Espanha lá, eu fui até o time de rugby da universidade, me apresentei, os caras me convidaram para treinar, e aí lá, como eu não fazia outro esporte, não tinha academia, nada, eu comecei a treinar no time principal e comecei a treinar no time B, porque eu também não sabia jogar, não era bom nem nada. Os caras falaram, meu, né, vem aí, você vai ficar pouco tempo, não vai dar para você jogar com a gente, mas vamos aprender. Então eu treinava lá de segunda, terça, quinta e sexta rugby. Aí eu viajei com os caras também lá, e aí, cara, eu vivi aquilo de uma forma diferente, porque o Brasil tem muita cultura de futebol, né? Sim. Futebol. E acaba não tendo visão ou cabeça para entender outros esportes, a cultura de outros esportes, porque o rugby é uma parada que hoje, para mim, é muito mais do que um esporte, é um estilo de vida, é uma cultura. Para mim também. Né? Você sabe como é. Reflete até hoje, né? Pô, meu dia a dia, paixão, assim, disciplina, respeito, solidariedade. No rugby não se xinga o árbitro. Não. Você falar com o árbitro, você toma amarelo, você vai pra fora. Senhor. Exato, então são coisas muito diferentes da cultura do futebol, e isso me chamou muita atenção vendo lá fora, porque os caras me falavam aqui em Londrina, mas também não levava a sério. O que os caras estão falando? Jogar rugby em Londrina, né? Aí voltei, comecei a treinar sério, né? O time deu uma boa desenvolvida, e aí a gente participou dos projetos da FEL, extremamente burocráticos, mas que acabaram viabilizando muita coisa pra gente. E aí a gente ganhou os Jogos Abertos do Paraná, fomos bicampeão, né? Nos classificamos para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, assim, naquela época a gente estava acima do leque, cara, do Londrina, porque a gente era o único time de Londrina que disputava uma primeira divisão de um campeonato nacional. Embora ninguém soubesse disso, ninguém curtisse isso, né? Ninguém vai assistir o Pé Vermelho Rugby jogar, mas, pô, é o time de Londrina que joga uma primeira divisão de um campeonato nacional. Então, assim, é relevante. Muito. Né? Embora não seja um esporte profissional, seja amador no Brasil, a gente tinha uma relevância e aquilo me trouxe uma paixão cada vez maior. E aí, quando entrou a pandemia, né, a gente vinha numa toada muito boa, a gente ia disputar um campeonato brasileiro, cara, excelente em 2020, tenho certeza, porque a gente veio com uma equipe muito boa de 2019. Então, assim, era o melhor time do Pé Vermelho que eu
podia imaginar na minha vida. Essa galera tá indo pra Austrália, né? Alguns, o Diego de Assis, inclusive. Que quebrou minha perna, que fez... Vamos voltar nessa história. Meu irmãozinho de Assis lá. Mas ele vai jogar na Austrália, foi convocado pra seleção brasileira de Rugby League. Pô, o Di, você sabe, velho. O cara que demonstra paixão. Vive o rugby. Exato. Do outro lado do Brasil lá, o cara vive o cara vem pra cá jogar se tiver um jogo, entendeu? Então, assim, eu tiro o chapéu pro Di, ele é meu irmão, mora no meu coração total e... Cara, é dedicado mesmo. Exato. Impressionante. E aí entrou a pandemia, a gente falou, ferrou, meu. Né? Não tem rugby, o que eu vou fazer? Não tinha como treinar, não tinha o que fazer. Porque, cara, eu vivo uma rotina esporte coletivo, né? E eu vivo uma rotina de trampo muito louca. Eu só não tenho um burnout, né? Essa nova doença do mundo aí agora, porque eu tenho rotina, eu treino todo santo dia e eu me alimento bem. Então, assim, isso pra mim são meus pilares. Por que o cara não surta de tanto trabalhar? Porque só trabalho e treino, entendeu? Mas é o momento que eu produzo os hormônios que eu preciso para continuar. Mas não pode ser em excesso também. No horário errado. Daí entrou a pandemia, não tinha o que fazer, velho. Não tinha rugby, não tinha nada, não tinha academia. Ficava fazendo flexão em casa, umas coisas assim, sabe? Uma loucura. Aí, ano passado, a gente começou a ir na academia e tinha o CrossFit, ela insistiu, falou, meu, vamos no CrossFit e tal. E como não tinha rugby, né, eu falei, vou fazer umas aulas disso daí pra ver como é que é. E aí eu curti, porque eu tinha o tipo de não era tão intenso, mas eu vivia a mesma intensidade num WOD, por exemplo, né, embora seja 15 minutos de WOD, era o mais próximo que eu conseguia chegar em potência, em explosão, perto do rugby, de um jogo de rugby. E aí foi por isso que eu comecei a ir no CrossFit. Hoje os caras do time me zoam por isso, mas, cara, é um negócio que pra mim acaba fazendo muito sentido e me deu uma certa performance pra chegar agora, voltar na pré-temporada e tá melhor que alguns dos caras que estavam parados, estão fazendo só uma musculaçãozinha de leve. Até porque o CrossFit ele te prepara pra todos os cenários, né? Pra força, potência, resistência, mobilidade, tudo. Mas tudo um quando pouco. você fala isso muito completo. Muito. Eu não aguentava mais ficar sem fazer nada. Isso é o hábito, né? Então, quando a gente tem o hábito desde ali de novo, desde sempre fazendo atividade física, é muito difícil você ficar sem. Cara, eu fiquei viciado. Quando eu comecei na Iron lá, eu li a biografia do Arnold Schwarzenegger. Mas o Luiz é diferenciado. E falei assim, vou virar bodybuilder agora. Comer 25 ovos. Sério. Eu ia no Leozinho, era meu nutria, né? Não conhecia Antônio. O Leozinho era bombadão. Falava, monstro, quero ficar igual você, velho. O que eu faço? Né? Então comia dieta, comi muito, cara. Comi muito pra ganhar uns 10, 15, 20 quilos de massa aí que eu ganhei daquela época pra cá. Né? Vale a pena. Limpo, nunca tomei hormônio, nunca fiz reposição nem nada, então me orgulho disso até. E assim, aí eu li a biografia, assistia vídeo de fisiculturismo, encanei. Falei, pô, vídeo isso. Vídeo de motivação de manhã no YouTube. Porque não é fácil, pô. Não é fácil você ficar fazendo dieta. Não. Imagina um cara de 60 quilos comendo 10 ovos cozidos, 300 gramas de arroz branco pra dormir. Acordando 5 horas da manhã pra ir treinar às 6. Era loucura. Então, assim... Eu quis me dedicar àquilo e deu muito certo. E pra mim foi... Você falou, né, que você pesava 60 quilos, pra mim foi ao contrário. Eu tava é que hoje eu também peso 120 quilos, mas na época eu pesava 120 quilos sem nenhuma massa magra. Eu tinha voltado então, do hoje intercâmbio. Tá em vantagem hoje já. Tô totalmente... Cara, era mole. O Murilo de hoje daria um pau. Mas não... Porque se fosse pra me bater, também não ia me bater, porque eu corro muito. Então, não ia conseguir me bater. Então, mas eu voltei, então, do intercâmbio, fiquei um ano na Hungria, voltei gordo, gigante. E sem massa nenhuma. Eu treinava antes, pedalava, andava muito e tal, engordei. Aí voltei, passei para Londrina, vim e conheci o rugby. E comecei a treinar, e pra mim, você estava falando você com o tio, né, o William, a gente chama ele de tio, comigo foi com o Lean. Eu treinava na Visport e o Lean, ele trabalhava na Visport. E aí, antes de eu ir pro rugby, eu via ele lá e ele que me passava os treinos. Aí cheguei no rugby e vi o cara lá, falei, opa, legal. Aí a gente começou a trocar ideia, e eu falei, ele me treinou por 4 anos e tanto no LPO. Foi ele que me ensinou o levantamento de peso olímpico.
a base, tudo. E depois ele foi embora já de Londrina, ele mora em Marília. Por muito tempo ainda ele me acompanhou à distância e foi sensacional. E eu acho que hoje eu só consigo treinar e evoluir por causa dessa base que eu tive, né? Mas e o ano que você ficou parado aí? Como que foi pra você? É que na verdade como eu tava morando fora, e é um ano de muito. Que eu tinha 17 anos, né? Então o meu ritmo mudou totalmente. Então não me fazia falta. Não me fazia falta fazer exercício, apesar de eu saber que aquilo lá não daria por muito mais, né? Sim. Mas como você tá vivendo aquela coisa que é totalmente diferente... E que é Você temporária, falou, tem um limite pra viver isso aqui, vou aproveitar. Eu vou embora quando eu vou voltar. embora. Mas só que hoje, olhando pra trás, eu vejo, assim, vários hábitos terríveis de... Tomava muita Coca-Cola, muito refrigerante, muito chá, eles tomam muito chá doce. Chá Nestea, né? Pô, tomava Nestea pra caramba. E aí, então, eu engordei muito mesmo. E lá come coisa muito gorda. Mas eu podia ter treinado, né? Lógico. Por exemplo, eu tô fazendo mestrado da UEL lá, que acabou enrolando por causa da pandemia, mas eles iam pra Espanha, pra Ourense, Vigo e Ourense. E aí eu falei, se eu for, eu vou. Eu pesquisei se tinha academia de CrossFit lá. E tinha, eu falei, já dá pra ir. Mas é que acabou enrolando, não deu pra ir.